Olá, bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo, dia 13 de outubro. Que o Senhor te abençoe e abençoe toda a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a minha esposa. Hoje ela faz aniversário e eu quero desejar a ela toda sorte de bênçãos. Que o Senhor realize todos os sonhos do seu coração também, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela esposa que ele me deu. Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 8, verso de número 1. E enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a tua palavra e também que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado daqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos ver agora no capítulo de número 8, a partir daqui, o é, autor da epístola aos Hebreus, ele começa a descrever a nova aliança. Até o capítulo 7, até o final do capítulo 7, nós vimos muitas coisas referentes à antiga aliança. A família de Araão, a tribo de Levi, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, falamos sobre o templo, amém? Falamos sobre a lei, falamos sobre o sistema levítico, sobre várias coisas. A partir daqui, ele vai começar a descrever agora uma nova realidade, da nova aliança. Porque é importante nós lembrarmos que Jeremias capítulo 31, verso de número 31, isso há mais de 400 anos antes, já havia profetizado a respeito da nova aliança. Onde Jeremias então diz, lá em Jeremias 31, 31, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja, aqui nós vemos uma profecia a respeito de uma nova aliança. Se vai haver uma nova aliança, nós podemos então, de uma maneira bem simples, dizer que a velha aliança, a antiga aliança, aliança firmada, por exemplo, com Moisés no Monte Sinai e com todo o povo, ela está então abolida. É isso que nós estamos vendo aqui. E que em Cristo chegou o tempo dessa nova aliança. No final desse versículo que nós lemos em Jeremias, ele fala algo muito importante, que o Senhor os tirou do Egito, que é uma figura da libertação das mãos de Satanás, das trevas, mas eles anularam a aliança. Quem anulou a aliança? O próprio povo de Israel. Porque o que é uma aliança? Uma aliança nada mais é do que um contrato. Então, vamos imaginar aqui, eu faço um contrato com você. Nesse contrato eu tenho obrigações e direitos. Você tem obrigações e direitos. Eu tenho obrigações para com você e eu tenho direitos. Você tem obrigações para comigo e você tem direitos. Se eu não cumprir as minhas obrigações para com você, aquilo que nós combinamos, aquilo que nós contratamos, este contrato está anulado. E foi isso que aconteceu. Pelo povo não cumprir, e nós já falamos muito sobre isso, não cumprir as suas obrigações, eles quebraram a aliança, perderam o direito. Então, vem o tempo de uma nova aliança. Voltando, então, lá para o capítulo de número 8, verso 1, nós vamos ver aqui, então, um contraste, a partir desse capítulo, da antiga aliança que foi abolida com a nova aliança, que é descrita no sacerdócio de Jesus Cristo, que está no santuário, aonde a palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Veja, você está acompanhando comigo a, as nossas leituras sequenciais, então, esse sumo sacerdote você sabe que é Jesus, você sabe que ele é perfeito, que ele é santo, que ele é imaculado, que ele não tem pecado. Diz ainda que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, olha que coisa tremenda. Jesus, ele não é um sacerdote que precisa ir até Deus, como era os sacerdotes do sistema levítico.
ele já está assentado à direita de Deus. Que tremendo, amém? Essa é a nova aliança. Então nós temos um sumo sacerdote que é infinitamente superior na nova aliança a todos os sacerdotes e sumos sacerdotes anteriores. Porque ele está lá dentro do santuário de Deus, do qual ele fala no versículo 2, como ministro do santuário. Ministro é alguém que serve no santuário. E aqui o santuário é uma palavra que descreve o lugar mais santo do templo, mais santo do tabernáculo, aonde Deus habita. Ele está lá dentro com Deus. Lembre-se que o sumo sacerdote, ele só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, no lugar mais santo, aonde estava lá a Arca da Aliança. Aqui nós temos agora um sumo sacerdote infinitamente superior que está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Amém? Ele então diz, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então não é um tabernáculo feito por homens, um templo feito por homens, mas pelo próprio Deus. Se você lembrar, você vai perceber que nós temos o tabernáculo de Moisés, de Davi, depois o templo de Salomão, mas aqui ele está falando que este templo não é nenhum deles. É o templo que o Senhor erigiu, o santuário de Deus, o lugar onde Deus está. Ali está Jesus intercedendo por mim e por você. Amém? Versículo 3, vamos ler o 4 junto. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ele se ofereceu como Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem mácula, sem defeito, por mim e por você. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Por que, amados? Porque ele não preenche os pré-requisitos. Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, segundo o homem, ele não era qualificado. Nem mesmo sacerdote seria, ali no versículo de número 4. Visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Até aqui. Então já haviam os sacerdotes e o sumo sacerdote, segundo ali a sequência hereditária a partir da família de Araão na tribo de Levi. É disso que ele está falando. Mas Jesus agora começa uma nova aliança, um novo sacerdócio. Amados, é um novo tempo, em nome de Jesus. Versículo 5. Diz aqui, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Escute isso. Quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, ele vai dizer, vai falar com Moisés exatamente assim. Olha só. Assim como foi Moisés divinamente instruído, nós estamos lendo lá o versículo 5, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê, é Deus falando com Moisés, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então veja, esse sacerdote, ou esses sacerdotes na terra, eles serviam nesse templo que era um modelo. Era uma realidade do céu que é simbolizada nesse modelo que foi dado para Moisés. Não é que no céu tem um tabernáculo feito de pele de animais, por exemplo, ou que no céu tem um tabernáculo feito de pedras, como o templo de Salomão, mas que ele é uma realidade de uma verdade do céu, simbolizando uma verdade que há no céu, onde Deus é santo, onde só se aproxima de Deus quem é santo, quem teve os seus pecados lavados, limpos, assim como o sumo sacerdote, ele só podia entrar no Santo dos Santos com seus pecados limpos. Amém? Isso foi dado a Moisés, este modelo que foi dado a Moisés está lá em Êxodo 25:40, aonde diz ali, amados, que aquele modelo Moisés deveria seguir exatamente, fazer exatamente como o modelo que havia sido dado, porque ele expressa, ele simboliza uma realidade do céu. E agora, no versículo de número 6, diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amados, então Jesus é esse mediador entre Deus e os homens, nós vimos isso ontem em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5.
Aqui, amados, mostra que essa superior aliança é a nova aliança, nesse texto que nós estamos lendo, e que esta superior aliança, se ela já usa esta expressão superior aliança, falando da nova aliança, ela é maior do que a antiga aliança, porque a antiga aliança foi abolida, ela não pôde cumprir o seu propósito. Amém? Nós lemos isso lá em Êxodo, em Jeremias, quando estávamos lendo 31. Amém? Porque Israel não cumpriu a sua parte da aliança. Então, por ele não cumprir a sua parte da aliança, porque pela carne nós não conseguimos cumprir mesmo, nós precisamos de um Salvador, amém? E precisamos nos arrepender e crer nele, colocar nossa fé nele. Isso fez com que o Senhor estabelecesse uma nova aliança com o homem, porque Deus nos ama a esse ponto, amados. Ele não fez assim, não consegue cumprir a aliança, então, né, deixa para lá. Não, vou fazer uma aliança para que eles possam vir até mim, aqueles que se arrependerem, que creem, porque Deus é santo, amém? Que era uma figura do templo, do tabernáculo, aquele lugar onde era inacessível para os homens, mas que agora, com Jesus sentado à direita, por meio do sangue de Jesus, ele abriu para nós um novo e vivo caminho para estar na presença de Deus. Amém? Versículo de número 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Olha que interessante, ou seja, a primeira aliança, aquela aliança antiga, ela não foi sem defeito. Versículo de número 7 ainda, né? Estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, olha, a antiga aliança, o seu sistema levítico, mais o sacerdócio, ele não podia salvar o homem dos seus pecados. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Porque ela diz assim, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança, para uma segunda aliança. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te dar toda a honra e toda a glória por esse dia. Pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê nesse dia da tua paz, do teu amor, da tua alegria. Que o Senhor derrame saúde nos nossos lares, que o Senhor paz derrame sobre nós vida e vida em abundância, porque a tua palavra diz que o inimigo, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Dá vida em abundância para todos aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ouve o clamor, as orações do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te amamos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Hoje nós temos o culto às 19 horas. Daqui a pouquinho, às 7 horas, temos o devocional com a pastora Ana. E que Deus te abençoe poderosamente. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Amém? Nós sabemos o quanto é importante o teu pedido de oração. Deus te abençoe. Um grande abraço.